Hello everybody! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos estudar verbos com a preposição out, tá? Vamos ver uma série de exemplos, traduzindo, explicando aspectos gramaticais e de vocabulário, alright? Let's get going! Vamos começar? Esse aqui é o primeiro exemplo. Investigators are trying to work out what caused the accident. Então, esse primeiro exemplo aqui, ele está dizendo o quê? Investigadores, né? Então, aqui temos uma palavra que é fácil de saber o significado, né? Em inglês tem muitas palavras assim, mas tome cuidado que existem também os falsos cognatos, né? São as palavras que parecem, mas não é. Investigadores estão tentando, are trying. Aqui nós temos um tempo verbal chamado presente contínuo ou present continuous, que é a combinação do verbo to be com o verbo principal acrescido de ing, tá? Então, essa estrutura do presente contínuo, ela é bastante usada em inglês, né? Qualquer pessoa que estuda inglês, deixa eu só reorganizar aqui minhas coisas, que eu tô com o meu suporte do celular apoiado em diversos livros, né? Ó, verbo to be, mais o verbo principal acrescido de ing. Então, esse é, deixa eu ver se eu pegar aqui, melhorou, né? Verbo principal acrescido de ing. Bom, investigators, né, é um sujeito no plural. Ele pode ser substituído pelo pronome sujeito they, né, subject pronoun. Eu posso dizer they are trying to work out what caused the accident. Eu posso falar assim. Ou eu posso dizer the investigators are trying, or investigators are trying to work out what caused the accident. Por isso que eu uso are, tá? Porque a gente tem o they. Ó, já apaguei, né? Ó, they. Por isso que nós temos o are. Bom, então os investigadores estão tentando. Então é uma ação que está acontecendo ou no momento da fala ou durante o curso, o momento, como eu vou dizer, presente. Né? Eles ainda estão tentando descobrir. They are trying to work out. Work out é decifrar, descobrir, né? Tem esse sentido. Então, os investigadores estão tentando, é uma ação no contínuo, né? Então, esse ing aqui, ele representa o gerúndio, tá? Eles estão tentando. Nem tudo que aparece com ing é gerúndio, em inglês. Nem todas as palavras que você encontrar com ing são verbos. E tampouco são tempo contínuo. Então, é importante ter cuidado, porque nós podemos ter adjetivos, podemos ter substantivos que terminam com ing. Ao longo dos vídeos do canal, provavelmente você já se deparou, ou se é a primeira vez, assista a outros vídeos, para você descobrir que é bastante comum termos, palavras com ing que não são verbos. Então, os investigadores estão tentando descobrir, decifrar. They are trying to work out. Work out aqui é um phrasal verb, é um verbo frasal, a combinação do verbo work mais a preposição out. Estão tentando descobrir ou, né, desvendar, decifrar o que causou o acidente. What caused the accident? Observe que esse what aqui, que é pronome interrogativo, né? Ele tá tendo um papel de sujeito, né? Por quê?
Eu não sei o que causou o acidente, mas se eu substituir esse what por qualquer coisa, por exemplo, fire caused the accident. Fogo causou o acidente. Então esse what poderia ser substituído pela razão que causou o acidente. Outra observação, nós temos aqui o verbo cause, que é o verbo causar. Ele está acrescido de D no final, porque os verbos no passado simples regulares, eles terminam com o sufixo ed. E no caso cause, o verbo original, ele já termina com E. Então, verbos que já terminam com E, eu somente acrescento a letra D, né? Verbos regulares. Verbos irregulares têm uma outra estrutura, cada verbo é de um jeito. Mas nesse caso, verbos regulares, os verbos terão o passado simples, o past simple e o present perfect, o past participle e o particípio passado, tendo o verbo acrescido de ed. Né? Então, o passado simples do verbo cause é caused. O particípio passado ou o particípio do verbo cause é caused também. Então, cause, caused, caused. O que causou o acidente. E the é artigo definido, o, a, os e as. Porque aqui eu estou dizendo o acidente, um acidente específico. Né? Estou me referindo a um acidente específico. Então, investigadores estão tentando descobrir o que causou o acidente. Alright? Let's get to the next example. O próximo exemplo. Rachel works out at the gym 3 times a week. Olha só, nós temos workout de novo. Porque aqui no primeiro exemplo, workout. Esse workout, inclusive, ele poderia ser substituído. Existe um outro verbo, né, que eu tô lembrando aqui, que é o figure out. Tem o mesmo sentido aqui, né? Descobrir, desvendar. I can't figure it out. Eu não consigo descobrir o que é, né? Então, figure out, work out, neste caso, nessa frase, teria o mesmo exemplo. E esse workout aqui é descobrir. Só que aqui não é descobrir. Né? Porque aqui temos Rachel, alguma coisa. Nós vamos traduzir ainda, tá? Na academia, at the gym, né? Esse at aqui é preposição, ele está indicando a localidade. At a restaurant, em um restaurante. At home, em casa. At school, na escola. Então, esse at aqui, neste caso, ele é uma referência de localidade, né? Localização. Então, ela faz alguma coisa na academia, tá? Gym, academia. 3 times, 3 vezes por semana, a week. 3 times a week, 3 vezes por semana. Então, o que ela faz na academia? Ela malha, ela faz exercícios físicos. Então, o verbo work out também é o verbo fazer exercícios físicos, tá? Realizar exercícios físicos, malhar. Rachel works out at the gym 3 times a week. Então, Rachel, né, malha na academia 3 vezes por semana, tá? Esse a week significa por, né? Esse a significa por, tá? Poderia ser, por exemplo, uma vez por mês, a month. Eu substituiria aqui, ó. Né? She works out at the gym 3 times a month, por mês. E esse 3 times é 3 vezes. Se fosse 2 vezes, seria twice, 2 vezes. Twice a month, 2 vezes por mês. Aí já ficou ruim para Rachel, né? Ela só malha 2 vezes por mês. Ou então 1 vez por semana. Vai ficar como? Once a week. Rachel works out at the gym once a week. Rachel malha na academia 1 vez por semana. Alright? Let's get to the next one. Próximo exemplo. We don't need the candle. You can blow it out. Então, ó.
Ah, uma coisinha importante, né? Do exemplo anterior que eu tô vendo aqui. Works. Por que o verbo tem S, Thales? Porque para he, she ou it no presente simples, eu acrescento S nos verbos, tá? Na afirmativa, tá? Na afirmativa, no presente simples, no passado simples também é assim, nós não usamos verbos auxiliares. Nós conjugamos o verbo, tá? De forma... realmente faz a conjugação do verbo. No presente, para he, she ou it, no caso Rachel seria she, né? She works out, aí eu acrescento S. We don't need the candle. Nós não precisamos, aqui temos a negativa. Na negativa, no presente simples, eu utilizo o verbo auxiliar. Então, para we, a gente usa don't, tá? Se fosse she, o verbo auxiliar seria diferente, né? Para he, she ou it, na afirmativa o verbo não leva S. Então, para he, she ou it na negativa, ao invés de do, don't, eu usaria doesn't. She doesn't, tá? We don't need the candle. Nós não precisamos, então need é o verbo precisar. Atente-se ao fato de que a negativa de verbos no presente, né? O verbo need, neste caso, ele precisa de um verbo auxiliar. Ah, Thales, mas eu vi em algum livro o verbo needn't. Provavelmente você já viu. Existe essa estrutura, né? Gramáticas tratam dela. Eu já gravei vídeos sobre essas estruturas também. Tem needn't, shan't, enfim, tem vários verbos menos convencionais, combinações menos convencionais. Existe, mas eu prefiro, né, assim, formalmente usar we don't need. Nós não precisamos. Nós não precisamos da vela. The candle. Candle é vela. Então a frase está dizendo que nós não precisamos da vela. You can blow it out. Ou seja, você pode, can aqui é o verbo poder, certo? Poder no sentido de permissão, capacidade ou possibilidade. Então nesse caso estaria mais no nível... você pode... É como se fosse assim, eu dei a permissão para você. Nós não precisamos mais da vela, você pode apagá-la. You can blow it out, tá? Porque blow out é um verbo frasal, né? Que é assoprar, soprar. Então, blow é soprar. Blow it out, apagar, tá? Soprar no sentido de apagar. You can blow it out. E esse it aqui está entre o verbo e a preposição, por quê? Porque o it está se referindo ao candle, vela. It é um pronome sujeito, nesse caso não é um pronome sujeito, né? É um pronome objeto. É um pronome objeto neutro. O que é um pronome neutro? É um pronome que é usado para não pessoas, ou seja, tudo aquilo que não é pessoa, eu uso it, tá? Então, you can blow it out. E a pronúncia, você sai emendando os sons, né? Ao invés de você falar blow it out, you can blow it out. Blow it out. Certo? Isso é mais inglês americano, né? Que tem essas coisas. Inglês britânico, eu não domino muito a questão dessas especificidades, mas eles não costumam emendar muito o som, né? Das coisas. 345 times 76. Então aqui temos uma conta. 345 vezes 76. I need a calculator. Eu preciso de uma calculadora.
Você é bom de fazer conta de cabeça? Eu não, sou horrível para fazer conta de cabeça. Então aqui temos essa pessoa falando, 345 times 76, essa conta, né, 345 vezes 76, I need a calculator, eu preciso de uma calculadora. Então, need aqui o verbo precisar, né, ele não tem S aqui porque é I. Se fosse he, she ou it, seria, no caso, se fosse she, ela precisa de uma calculadora. She needs. O verbo need teria um S. I need a calculator. Eu preciso de uma. Uma no sentido, uma enquanto artigo indefinido, né? Um ou uma calculadora. I can't work it out in my head. O que é I can't, né? Can't é a negativa do verbo can, né? Aqui nós temos o verbo can, ó. You can blow it out. Aqui nós temos a negativa. I can't. Eu não posso, ou eu, né? Esse can't aqui é no sentido de capacidade, né? Ou seja, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Como dizem, né? Do verbo eu não sei, né? Eu não consigo, ou não posso. Então, negativo é can't, pode ser cannot também, né? Escrito tudo junto. I can't work it out. Esse work it out aqui não tem a ver com exercício físico, tá? Tem a ver com o quê? Fazer funcionar, né? Work it out. É como se fosse I can't work it out. Significa eu não consigo fazer essa conta. I can't work it out. Esse it aqui se refere exatamente a essa continha aqui. Work it out é fazer a conta, né? Esse it aqui seria essa conta. Fazer essa conta funcionar in my head, na minha cabeça. Né? Head é cabeça, in é dentro, né? E aqui minha cabeça, my head, né? Pronome adjetivo, né? Adjective, pronoun, pronome adjetivo. Então, resumindo, ele fala que eu preciso de uma calculadora, eu não consigo fazer a conta na minha cabeça. Basicamente é isso. I can't work it out in my head. What about you? Can you work it out in your head? Você consegue fazer conta na sua cabeça? Okay, the next example. Soldiers are expected to carry out orders. Então, soldados, são esperados, are expected. Temos aqui uma voz passiva, né? Verbo to be, mais o verbo principal no particípio passado. O verbo expect é o verbo esperar, no sentido de expectativa. Ele está acrescido do sufixo ed. Por quê? Porque ele está ou no passado ou no particípio passado, certo? É um verbo regular. Quando eu falo soldiers are expected, quer dizer, soldados são esperados, ou seja, existe uma expectativa em cima dos soldados. É voz passiva porque o sujeito da frase não faz nada, tá? Não faz nada. Soldiers are expected to carry out orders. Soldados são esperados, né? Ou espera-se dos soldados obedecer ordens, né? Carry out orders. Carry out significa conduzir, né? Fazer acontecer, carry out. Então, carry out orders é cumprir pedidos, né? Order, gente, quando você fala assim, você vai ao restaurante e você tem um papelzinho escrito order, can I take your order? É o pedido, né? Alguma coisa que... Mas aqui tem um sentido de ordem, né? Entre aspas. Então, soldiers are expected to carry out orders. Então, soldados são esperados, ou espera-se que eles obedeçam ou sigam, né, ordens, tá? Então, order aqui
né? Eu traduziria como ordem, né? Mas tem o sentido de ver aqui. Eu fiquei na dúvida aqui de uma coisa. Quando eu tenho alguma dúvida, gente, geralmente eu abro uma outra janelinha aqui para mostrar para vocês, né? E é muito importante você saber pesquisar, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tô colocando, ó, order, meaning. Eu vou pesquisar aqui, tá vendo? Order, significado. Order, meaning. Order. Então, geralmente no Google, eu não sei se é alguma coisa patrocinada, mas geralmente quando você pesquisa um significado de uma palavra, ele abre uma definição do Oxford Languages, tá? E você pode clicar aqui e aprenda mais. Tem a definição da palavra, tem a pronúncia da palavra, quando você clica aqui. Order. Certo? A depender do caso, você pode ter um inglês americano e um inglês britânico, pronúncias diferentes para a mesma palavra, aí geralmente também os dicionários online trazem essa possibilidade de pronúncia e ainda trazem a possibilidade de você diferenciar, tá? Tem as definições aqui, tá vendo? Command, comando, instruction, instrução, directive, né? Diretiva, direction, direção, decree, decretar. Então, olha só, an authoritative, agora eu vou querer ver como que é a pronúncia dessa palavra. Authoritative, command, direction or instruction. Um comando autoritário, né? Autoritativo, né? No sentido de ordem, direção ou instrução. E pode ter outros significados. Então, assim, pode ser um pedido, olha, request, que foi o caso que eu dei do exemplo do restaurante, pode ser ordem também, tá? Deixa eu ver como que é a pronúncia dessa bendita palavra aqui, tá? Fiquei com... Authoritative. Authoritative. Gente, ó. Authoritative. Olha só que engraçado, né? Engraçado entre aspas. Quando você aprende inglês, né? Você tem... quando eu era adolescente, criança / adolescente, eu sabia a pronúncia das palavras com base nesses códigos aqui de pronúncia, né? Todo dicionário tem. Esse apóstrofo para cima, essa virgulinha entre aspas para cima, ele indica qual que é a sílaba tônica principal e esse aqui qual que é a segunda sílaba tônica. Então, assim, ele tem duas sílabas tônicas. Então, a sílaba mais forte é aqui. Authoritative. Authoritative. Tá vendo? Então, esse aqui, a sílaba, ele vem antes da sílaba que tá com foco. Então, é isso. Tá vendo? Thales também é cultura, né? Eu gosto de ver essas coisas de pronúncia, porque nem sempre a gente sabe a pronúncia de todas as palavras. Ai, Thales não sabe o significado de todas as palavras, não sabe a pronúncia de todas as palavras. Não sei. Se você conhecer alguém que saiba, me apresente. Present him or her to me. Introduce him or her to me. Né? Presente para mim. Essas frases estavam juntas, gente, mas eu separei, porque eu vi que não tem a ver uma frase com a outra, né? Que aqui tá falando soldados são esperados a obedecer ordens, né? Esse exemplo não tem a ver com essa frase. Eu pensei que era uma sequência, mas não é, tá? Deixa eu passar aqui, peraí, só um minuto, gente. The police never found out who committed the crime. The police. Então, a polícia, né? A instituição. Aqui eu não tô falando dos policiais, não, tá, gente? Vou falar, policemen, policiais homens, aí são pessoas, né? Se tivesse essa palavra aqui, ó. Policiais homens. Porque homens em inglês é man, né? E no singular é policeman.
Tem uma discreta alteração na pronúncia, mas é bem discreta. Agora, para mulher, é bem diferente, né? Woman, mulher, né? Woman. E quando você passa por plural, você muda o A por E. Women. Police women. Bom, voltando ao exemplo aqui, que isso aqui não tem nada a ver com exemplo. The police, a polícia, nunca, never, é nunca, tá? De verbo. Never found out, esse aqui é um verbo frasal. Achamos aqui um verbo irregular, found. Por quê? Não tem ED, né? Aqui é um verbo regular, ó. Regular. Aqui não, aqui é um verbo irregular. É passado e particípio do verbo find. Então, find, found, found. Found? Ui, escrevi errado. Find, found, found. Então, presente ou bare infinitive, o infinitivo, né? Sem o to. Found, past simple, passado simples. Ou found, past participle. Thales, a segunda e a terceira colunas, né, digamos assim, são iguais aqui. Então quer dizer que todo verbo irregular tem essa configuração? Não. Porque senão não era irregular, né? Neste caso, o passado simples e o participo passado são iguais. Find, found, found. Então, the police never found out. Então, find out é um verbo frasal. Find é o verbo encontrar, tá? Sozinho ele é encontrar. I can't find my wallet. Eu não consigo encontrar a minha carteira. I can't find my wallet. Vou digitar essa frase aqui. I can't find my wallet. Não consigo ou não posso, né? Porque can não é o verbo modal poder, no sentido de ou capacidade, ou habilidade, ou possibilidade. Permissão também. Então tem vários significados. Aqui é no sentido eu não consigo, eu não posso. I can't find my wallet significa eu não consigo encontrar minha carteira. Sumiu e eu não sei onde está, né? The police never found out who committed the crime. A polícia nunca descobriu quem. Então esse who aqui, quem, pronome interrogativo, quem cometeu o crime. Who committed the crime. Interessante que aqui tá com uma estrutura similar à primeira frase, né? Que a gente viu. Aqui, ó. What caused the accident? O que causou o acidente? Temos também aqui, ó, what. Só que aqui o what é o que, né? O que causou o acidente. Aqui não. Aqui é quem. Quem cometeu, então commit é cometer. Pode ser comprometer também, tá? I'm committed to the cause. Eu estou comprometido com a causa. Então tem outros significados também. Commit. Committed é um verbo regular ou irregular? Ah, Thales, eu tô achando que é verbo irregular. Por que, Thales? Porque tem um T aqui de novo, olha. Que estranho. Por que tem dois T's aqui? O verbo, originalmente, ele é commit. Por que eu tenho outro T? Isso faz do verbo commit um verbo irregular? Não. Ele é acrescido do sufixo ed, né? Que são verbos regulares. Passado e particípios são acrescidos, o verbo principal é acrescido do sufixo ed. Eu dobro a última consoante porque na sílaba tônica, a última sílaba do verbo commit, eu tenho a sequência consoante, vogal, consoante. Então, em situações assim, quando eu tenho verbos com mais de uma sílaba e a última sílaba é a sílaba mais forte, geralmente, ou monossílabos, que tem a sequência consoante, vogal, consoante, eu tenho que dobrar a última letra antes de colocar o ED, tá? The crime, o crime, né? Muito fácil.
Então, the police never found out who committed the crime. Então, a polícia nunca descobriu quem cometeu o crime. Alright. Para esse vídeo é isso. Eu poderia até gravar mais, mas já ficou um vídeo de uma duração razoável. Eu queria falar rapidinho, né? Para você que está visitando o canal pela primeira vez. Eu deixo para falar do canal agora no final. Antes eu falava no início. Mas aí, né, eu vi uma dica. Não é between quotations, não é entre aspas, não. É realmente uma dica boa. Para deixar para falar do canal alguma especificidade no final, né? Porque você já viu o conteúdo, importante. Bom, gravo vídeos desde o início de 2020. Temos mais de 750 vídeos. Gravo semanalmente. Regularidade costuma variar. Tem vezes que eu me empolgo, gravo 3 vídeos no mesmo dia. Tem vezes que eu gravo um vídeo numa semana, outro na outra. Mas já tem bastante vídeo no canal. Tem gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concurso público, exercícios, leitura comentada de matérias, né, de sites inteiramente em inglês, em que a gente vai explorando vocabulário e tal. Tem vídeo inteiramente em inglês, tá? E tem vídeo explicado em português. Então, basic, nível básico, tem explicação em português e Intermediate Advanced são inteiramente em inglês. É só você navegar nas playlists, eu organizei tudo por playlist. Você pode abrir a página principal do canal, tem a lupinha, né, para você procurar conteúdo no próprio canal. Todo canal você tem esse recurso. Você digita o que você quer estudar e você vai achar. De gramática vai, eu garanto a você que você vai. Se não achar, coloca no comentário, Thales, não achei isso aqui. Se não tiver, eu até gravo, né? A gente pode organizar uma gravação. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um curso completo de gramática aqui. Gramática, tópicos essenciais à gramática. O nível básico e Intermediate Advanced. Eu já gravei, assim, muito vídeo. Tem mais vídeos de gramática do que qualquer outra coisa. Mas tem outras coisas também. Vocabulário, leitura comentada, né? Então, assim, a gente explora as competências, né? Os pilares do inglês. Exploramos vocabulário, gramática, para você construir as suas competências de writing, escrita, né? Reading, leitura, speaking, né? Que tem vídeos que eu falo tudo em inglês também e me ajuda também a manter atualizado, porque eu não conheço gente para poder conversar em inglês. Eu poderia conversar pela internet, mas não tem muito essa vibe não, mas tem muito recurso na internet. Indubitavelmente você pode aprender inglês ou qualquer outro idioma, se você quiser, em qualquer lugar, de forma gratuita. E tudo nesse canal é gratuito. E eu não estou vendendo curso, não é assim, eu vou dar uma prévia aqui de um tópico, mas se você quiser um curso completo, você tem que comprar. Aqui não, aqui é tudo grátis, tá? E é tudo amador também, estou gravando pelo celular, não tenho, né? Não sou youtuber profissional, mas tem muito conteúdo, muita gente me agradece pelo conteúdo. Então, sou um modesto youtuber de menos de 1000 inscritos, alright? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Subscribe, give a thumbs up if you enjoy the content from my videos. Dê um joinha, assine o canal, compartilhe com os coleguinhas. E ative o sininho das notificações. Semanalmente eu gravo vídeos. Toda semana tem algum vídeo. 1 vídeo, 2, 3. Assim, eu gravo com bastante frequência. See you next time. Até a próxima.